Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar estudando e falando sobre a África e suas características, né? O terceiro maior continente do mundo, que é onde começou o berço da humanidade, onde surgiu os primeiros seres humanos. E a gente vai falar da questão econômica, da questão política, da questão social e também da questão física, né? Então vamos lá. Os aspectos gerais, né? Aqui nós temos um mapa do continente africano, que é a divisão política dele, é o mapa político, tá? Ele tem aí 54 países, aproximadamente hoje de 1,1 bilhão de pessoas, tá? Ele tem a divisão, ele tem a divisão territorial dele faz norte com a Europa. Aqui no leste nós vamos encontrar a Ásia e o Oceano Índico. Aqui tem o Oceano Pacífico, né? E nós vamos encontrar aqui também o Oceano Atlântico, tá? Vamos lá. Os aspectos fisiográficos são a parte física da África. Além de ser cortado pela linha do Equador, pessoal, a linha do Equador, ele também é cortado pelo Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Então, viu aí? Ele é cortado pelos dois trópicos, Capricórnio e Câncer. Câncer na parte norte, né, que é essa parte aqui, e Capricórnio na parte sul, e aqui está cortando a linha do Equador. Então, isso aí vai influenciar muito na questão de clima, de relevo e da vegetação. Lembrando que lá nós vamos ter dois imensos desertos, que são o deserto Saara, que você já viu falar, e o deserto Kalahari, né? O deserto Saara fica, que é o maior, fica aqui na parte norte, né? Essa parte norte aqui, e o deserto Kalahari fica nessa outra parte daqui. Então, se você for observar, o continente africano, a parte dele, né, a questão de clima, de relevo, é totalmente, né, prejudicado, porque na área do deserto, pessoal, não tem como plantar, né? E então, a parte dessas outras partes aqui são outros tipos de vegetação, tá? Aqui vem, vamos olhar a outra parte aqui. O que acontece? Devido a esse avanço do deserto Saara, né, e devido também a algumas regiões vizinhas que estão ao lado do deserto do Saara, vem aí a questão da insuficiência de alimento na África subsaariana, que eu vou explicar o que é a África subsaariana, né? O uso dos melhores solos, né, são para a agricultura de exportação, tá? Na história, geralmente a gente fala sobre o Rio Nilo, né? Onde começou toda a civilização ali, onde a prática, né, da agricultura, devido às margens do Rio Nilo, ele ser fértil, né? Até hoje ainda é usado. E na parte norte da África tem a presença muito ali dos grandes comerciantes, são o pessoal, tá, que veio da Ásia, os árabes, né, que foram para lá, e eles têm a prática do comércio. Então, vocês podem observar, né, devido a essa questão aí na questão física, e afeta muito a questão do poder econômico. A questão do relevo, eu falei para vocês, relevo. Qual é o predomínio de lá? Planaltos, de média e elevadas altitudes, são altos. O relevo de lá são muito antigos, desgastados. E nós lá tem 3 tipos de relevo. Planalto setentrional, né, que fica na parte norte. O planalto centro-meridional, que fica mais na parte, né, mediterrânea, no lado vem para o lado oeste. E também tem o planalto oriental, que fica mais para o lado da Ásia. Então, dali vocês verem, além da presença do deserto, existe a questão dos planaltos. Professor, lá existe planície?
Tem sim na parte mais do sul da África, tá? A vegetação lá nós vamos encontrar grande diversidade, pessoal. Tem a floresta do Congo, que é a mata equatorial, que ela fica próxima à linha do Equador, tá? Tem os estepes, que são aquela vegetação passindrômia, que fica mais, né, perto da área do deserto ali. A vegetação mediterrânea, que é mais perto do mar Mediterrâneo, da divisa ali da Europa. As savanas. As savanas, pessoal, é típica da África, que aqui no Brasil é o Cerrado. Alguém já assistiu aquele filme? Jamais Não Serão Vencidos. Tem um filme chamado O Rei Leão, tem as características, tá? As paisagens da África, mas o filme, os animais jamais, que é um desenho, serão vencidos. Se você assistir ele, você vai estar vendo toda a parte da vegetação da África, né? Quem puder assistir. Como eu expliquei, né? As savanas são a predominante lá do continente africano, né? E ela tem a semelhança aqui do Cerrado brasileiro. Agora vamos falar um pouquinho, né, da história da África. Vamos para a parte aqui da história da África. Como eu vinha falar, a África, né, ela vem demonstrando que ela já era o berço da humanidade, onde começou todos, né, a parte ali das civilizações humanas, dos primeiros humanos. E com o passar do tempo, né, veio aí a colonização, a descolonização. E nós sabemos que o continente europeu, além, né, foi um dos mais responsáveis de fazer a colonização, não só do continente americano, né, que é na América Latina, como da África também. Então, eles começaram a dominar toda essa parte da África aqui, ó. Se nós formos aqui, ó, tá? Aqui nós temos Angola, né? Todos esses países aqui foram dominados pela Europa, França, Alemanha. Então lá, pessoal, tem uma grande diversidade de idiomas. Além de ser o idioma de lá, né, das tribos, a África tem mais ou menos 1.200 e pouco de idiomas lá, porque além tem das tribos e também tem, né, dos países europeus que foi colonizado, francês, alemão, português, né, a Angola fala português, foi colonizado por Portugal, a Nigéria foi pela França, a Argélia também, e outros países, então existem vários idiomas lá. Isso se iniciou no século XV, e essa colonização, pessoal, ela deixou marcas até hoje, né? Se nós assistimos aquele filme de Nelson Mandela, vai contar um pouco, né, da situação da África naquela época, né? E diante dessa colonização, teve muitos conflitos étnicos e culturais, né? Como a população, a maioria lá é negra, o que acontece? Mas quem dominava eram os brancos, que eram os europeus, né? Então, tinha esses conflitos entre eles. A maioria, quem dominava lá a política, a parte econômica, eram os brancos, que eram as minorias. E isso gerou um grande conflito em relação a isso. Se você assistir o Hotel de Ruanda, você vai observar, né, que é um filme assim, um pouco violento devido aos conflitos que tem, tá? A questão da cultura, né, deles. Aí você sabe que quando os colonizadores chegam, eles não respeitam a cultura, né? Vem querer implantar a cultura deles, desrespeitando né, das origens. Nisso daí, pessoal, veio a questão do subdesenvolvimento, porque eles forneciam matéria-prima, como todos vinham, colonizavam, que ele levava né, a mercadoria deles e não gerava ali o desenvolvimento no país, né? Aí surgiu o chamado arbitrariedade das fronteiras. Essa arbitrariedade foi quando eles começaram a descolonização,
tá? E nisso tiveram uma conferência em Berlim. O que foi essa conferência de Berlim, tá? Essa conferência, pessoal, nós estamos mostrando ali que é a colonização europeia, esse mapa mostrando que é a colonização europeia, tá? Em 1914. Vocês vão ver esse amarelinho aqui é a Alemanha, o azulzinho aqui é a Bélgica, a Espanha está preocupada também, tá? Nós temos aqui a França, tá vendo? Toda assim a França, o Reino Unido, aqui está o Portugal. Então, cada lugar desse aí era os países, né, que era colonizado pelos países europeus. E essa conferência de Berlim foi que 12 países europeus, né, decidiram o destino dos povos africanos, traçando ali, gente, uma forma arbitrária, um novo mapa político. Mas só que eles foram fazer isso aí, qual foi que eles aprontaram? Se caísse na prova, vocês têm uma noção, né? Qual foi a forma, né, deles fazerem aí um novo mapa político, né? O que aconteceu? Que os europeus, né, esses países europeus, eles não respeitaram os interesses e também a realidade dos povos africanos, tá? Criando divisões absurdas entre eles, separando famílias, juntando inimigos em um mesmo território, que eram as tribos, que era formado por tribos. Então eles não respeitaram a questão dos costumes daquela tribo com a outra, tá? Aquela tribo que era inimiga, eles não podiam juntar, eles acabaram juntando. Então eles fizeram isso, desrespeitando aí, né, a cultura, os costumes deles, tá? As regras que tinha entre as tribos, né? A gente assiste muito essa questão quando fala de tribo, tem aquelas tribos que as mulheres colocam tipo um argola aqui no pescoço, quanto mais o pescoço é prolongado, é mais charmoso, né? A questão também tem tribo lá que as mulheres vão trabalhar e os homens ficam em casa, né? Que as mulheres colocam os meninos aqui nas costas, tipo, eu esqueci o nome como que fala, né? Elas marram os meninos, tá? Então eles têm esse tipo de costume em relação, né? E nisso, os continentes europeus não respeitou, tá? Isso, né, foi lá na Conferência de Berlim, que foi a colonização em 1914, né, que foi colonizado por aqueles países europeus, não respeitando. Só que no fim da Segunda Guerra Mundial, que acontece? Veio a etapa da descolonização da África, né? Foi aonde as potências europeias estavam enfraquecidas depois da Segunda Guerra Mundial, tá? E aí eles favoreceram o processo de descolonização da África. Eles não quiseram mais ficar nesses países, tá? Aí veio as consequências. Eles colonizavam e tudo, com o enfraquecimento dessas potências no fim da Segunda Guerra, os países da África e alguns da Ásia começaram a se tornar independentes, tá? Quais foram as consequências dessa colonização, pessoal? Olha só. As consequências foi o quê? A destruição da organização econômica e social do lado do povo africano, tá? Que foi substituir, tá? Aí um modelo econômico social tipicamente europeu. Então, a economia deles era baseada na agricultura, baseada em outras técnicas, né? Que eles viviam de um lado e outro. Foi substituído pelo modelo econômico e social, como eu falei para vocês, eles não respeitaram, tá? A economia deles se tornaram dependente do mercado e subordinada pelo mercado internacional europeu, tá? Então, o que acontece? Destruíram a organização deles, que era igual o modelo do povo africano, se tornando ali o modelo econômico europeu. Então, a economia se tornou totalmente dependente e subordinada o mercado internacional. Antes dessa colonização, a economia deles era de subsistência e autossuficiente. Eles plantavam ali de umas técnicas que eles plantavam, tá?
Só que não era suficiente para eles, né, viver, e eles viviam de forma tribal, como eu falei para vocês, viviam de forma em tribos, né? Com a colonização, foi aonde que houve ali a conferência que, né, não respeitou, ignorou a cultura deles, a parte social deles, tá? E se tornou o que? A economia deles depois da colonização. Uma economia comercial voltada para o mercado internacional, tá? A dependência deles da economia europeia, então eles dependem, né, dessa economia, dependem dos produtos industrializados, né, porque lá ainda há poucos países industrializados, e a produção agrícola se tornou de forma plantation, né, de uma forma mais mecanizada, tá? E essa parte, pessoal, tá? Quando eu falo, vocês vão na parte que vocês vão estar falando, né? Dessa questão aí da história da África, tá? Como eu falei para vocês, que era o berço da humanidade. Ela estima, né, que o norte do continente é a mais antiga do mundo, onde estabeleceu os povos egípcios, tá? Então, o continente foi colonizado pelos povos europeus, espanhóis, português e francês, tá? E a África ficou dividida aí há muitos anos da colonização, tá? Agrupando tribos. E quando eles foram fazer isso, eles ignoraram totalmente a realidade, a identidade dos povos, né? Como eu falei para vocês, eles não respeitaram. Então, com a formação desses países independentes, deixando de ser dependente, entre aspas, dos países europeus, tá? Antes não existia Estado, nem país, nem nada lá. Existia um povo, né, diversificado, que tinha diferentes idiomas e costumes. Cada um vivia dentro do seu próprio território, mas não tinha definido as fronteiras, né? Eles viviam migrando de uma terra para outra, de acordo com as necessidades. Vamos falar os nômades, eles viviam como os nômades. Aonde tinha caças, novos solos que produziam para eles sobreviver, eles viviam isso. Então não tinha aquela divisão territorial, como veio depois da colonização, depois da descolonização. E isso aqui, eu falei para vocês, os europeus não respeitaram essas diferenças entre eles, né? Há inúmeras sociedades tribais, né, que existiam lá. Vou dar um exemplo do nosso país. O nosso país tem uma história parecida com a África, tá? Se nós formos olhar culturalmente, nós temos uma ligação muito grande com a África. O que acontece? Nós fomos colonizados pelos portugueses. Chegando aqui, eles não respeitaram a cultura dos primeiros nativos que tinham aqui. Quem eram esses nativos? São os índios hoje, né? A cultura, nós vamos olhar, nós temos a cultura africana, nós temos a cultura europeia, né? A religião católica veio da Europa. Então, eles não tiveram, né? Não respeitaram. Então, na África também não foi diferente. Diante disso, pessoal, veio aqui os conflitos, tá? Veio os conflitos étnicos, culturais e militares que tem até hoje na África. Vários conflitos, questões culturais, questões militares. Se você assistiu o filme Hotel de Ruanda, você vai ver que é militares, tá? Questão de etnia, né, pela cor. Então, os Estado africano, tá? Eles não é considerado como uma nação, tá? Por que eles não é considerado como nação? Porque eles têm uma convivência de duas ou mais nações, né? É heterogêneas, não é homogêneas. Tem uma diversidade, como eu falei para vocês. Lá tem colonização da França, Alemanha, Reino Unido, né? Portugal. Então, elas foram, não é considerado nação, como fala nação brasileira, né? Lá não é. E essas fronteiras elas foram criadas artificialmente, herdado do colonialismo, né, dos novos governos independentes, tá? Que nisso se tornou o quê? Passou a ser diversas etnias, foi integrada pelo colonizador europeu no mesmo território, tá?
Aí, o que acontece? Existem duas forças opostas. A centralidade do Estado e descentralizadora das tribos. Né? Elas se descentralizaram, se misturaram. Tá? A pobreza na África subsaariana. Eu vou explicar para vocês que lá nós temos a África Setentrional, que é a África do Norte, e a África subsaariana. A África do Sul, que é o país mais industrializado, vive na África subsaariana, tá? Que nós vamos ver qual é a região. Que antes chamava África do Norte, África do Sul. Hoje não. É a África Setentrional, que é onde fica o deserto do Saara, acima da linha do Equador. E temos aí a subsaariana, que é na parte sul, tá? É uma região imensa, né? Tem grande, as pessoas ficam mais pobres com o passar do tempo, né? A questão de saúde, educação, nós temos a questão do vírus HIV lá dentro, gente, é terrível, parece ser normal, enquanto aqui o governo, né, faz campanha, conscientiza, né? Principalmente agora, chegando o carnaval, e graças a Deus esse ano não vão ter carnaval devido, né, à pandemia. Então, faz aquelas campanhas de vacina, campanha, né? Nós estamos vendo, passando para a pandemia, nós estamos vendo aí, a preocupação dos governos em poder, né, vacinar o povo, proteger a pessoal lá. E na África não tem essa preocupação, o governo não tem essa preocupação. A África, ela é rica. Ela é rica em minérios, tá? Em petróleo. Então, ela tem uma riqueza muito grande, só que ela é mal administrada. Tá? Fala, o continente africano é pobre. Pobre porque ele é mal administrado, mas tem riquezas naturais enormes lá dentro. Então, as empresas multinacionais não querem investir lá, né? Por essas questões de problemas sociais, que é a educação, que é a saúde. Se a nossa aqui não está muito boa, imagina de lá. Tá? Então, quais são esses obstáculos que eles têm para o desenvolvimento? Tá? A queda de preço de produtos de sua exportação, porque quando eles vendem para os países lá, eles vendem de baixo preço, e quando eles vão comprar, compram um preço alto. Os desgovernos, os governos irresponsáveis, corruptos, tá? Não é só aqui que tem corrupção, lá tem muita corrupção, tá? A queda ali da produção destinada à população, a dívida externa deles que é grande demais, a falta de investimento de estrangeiros, tá? E a explosão demográfica. Pessoal, acho que é Senegal ou é Guiana-Bissau, um negócio assim, tá? Eles vivem lá, só tem uma alimentação por dia. Não é todo o continente africano, né? Mas tem alguns países que vivem lá com alimentação por dia, tá? Já menjou? Tanto nós comemos aqui, eles passam lá a questão de fome, a questão da desnutrição, né? A questão da explosão demográfica. A taxa de natalidade é grande e a taxa de mortalidade também é grande. Crianças que morrem menos de 1 ano de idade, né? Devido a isso, falta de investimento na saúde. Lógico que não é em todos os países, tá? Alguns países que você vai ter, né? Guiné-Bissau, Senegal, né? Congo. Então, são pessoas, né, que têm esse grande problema social lá na África. Quais são as perspectivas de mudança? Aqui eles vêm democratizar. O que eles querem lá? O que eles querem para mudar? Seria democratização política, tá? Eles saberem escolher, saber votar. A gente vemos muito em conflitos maiores, foi a Primavera Árabe, né, que foi a Líbia, outros países, que a população se revoltou contra os governos, né? Um foi até, eu não lembro muito o nome dele agora, mas foi morto pela população, outro foi deposto, outros saíram, né? Que o pessoal queria modificar o governo, se tornar democrático, para eles poderem escolher, porque o governo lá fica sei quantos anos no poder, gente, sei quantos anos no poder. Não é que nem aqui, de 4 anos nós mudamos, né, nossos governantes lá, não.
Então eles queriam uma política democratizada onde eles pudessem escolher. Um crescimento econômico maior, seria o aumento de preço das matérias-primas e também investimento estrangeiro. O que acontece? Se acontecer dessa forma, né, aumentarem o investimento lá, né, isso é pauta de interesse do governo, que quiser vai aumentar o emprego, vai aumentar mais consumo, as pessoas vão ter uma vida melhor, né? Por lá ser rico em recursos naturais, então, se investisse lá, com certeza a economia ia crescer e a qualidade de vida das pessoas ia melhorar. A expectativa de alguém que mora na África, aí tem países que chegam na média de 52 anos, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês que é os países africanos com IDH acima de 0,5. Que tem de 0,5, gente, é menor, tá baixo. Acima de 0,5, né, o IDH é bom. O IDH que é Índice de Desenvolvimento Humano, que eles vão olhar a questão de renda, de escola e de escola e saúde, tá? Aqui vem mostrando, ó, tá vendo aqui que alguns países, né, tem bons, tá? Aqui vem mostrando os que tá abaixo de 5, tá? Nessa parte, tá? Mas tem outros que é abaixo de 0,5. Aqui não dá muito bem para vocês verem não, mas são países de 2005 também, né, que tá com o IDH mais alto. Então, pessoal, voltando aqui, nós vamos ver aqui também as duas formas de regionalização da África. Nós temos duas formas: a forma de localização e a forma de regionalização, que é a parte que se fala. São na base de fatores étnicos e culturais. Na localização, nós vamos ter aí 4, tá? Nós vamos ter 4 aqui, ó, que são 5 regiões: África Setentrional, África Ocidental, África Central aqui, África Oriental e África Meridional, tá? Essa é a África de localização, tá? Aqui nós temos a África que veio com a composta de base nos fatores étnicos e culturais, que é a África Setentrional, que é a África do Norte, ou branca, que é onde tinha predominância, existia isso, essa divisão, e a África subsaariana, que era negra. Então, no norte só ficava os brancos e no sul eram os negros. Existia essa divisão lá, tá? Então, se você for ver na África do Norte, você vai ver mais pessoas de cor branca, que vem da Ásia, né? Isso, e mais a predominância do negro na África do Sul. A África Setentrional, eu vou mostrar aqui para vocês, ela predomina em povos, né, de cor mais clara, religião muçulmanas, predomínio de árabes, tá? Ela lá tem predomínio de islamismo, a paisagem é clima desértico, que é a questão do deserto do Saara, o petróleo e o turismo são as principais fontes de recursos que tem lá, e existem intensos conflitos religiosos e políticos territoriais nessas áreas, né? Como eu falei, lá a principal atividade econômica é o turismo, mineração e agricultura. O padrão de vida da população é baixo, né, mas é superior dos países da América subsaariana. Aqui nós temos 3 áreas distintas lá, pessoal. É o Maghrebi, que significa em árabe onde o sol se põe. É o noroeste da África, que tem um relevo montanhoso, clima subtropical mediterrâneo. Aqui nós temos essa área que é o norte do continente, né, que ele vai do Atlântico, do Oceano Atlântico até o Mar Vermelho, clima desértico, pouca atividade econômica aqui. E tem o Vale do Nilo, que é as terras localizadas à margem do rio Nilo, que é o único rio a atravessar o deserto Saara ao sul do norte, tá? É o maior rio, né, do mundo. Aqui tem as terras são mais férteis e úmidas, né? Eu falei para vocês, ele é o berço das civilizações, né, lá na África. A África subsaariana, eu falei para vocês, nós temos aí, ocupa a maior parte do continente africano, né? Corresponde ao estado
de cima para baixo. Tem aí a grande diferença econômica e culturais, etnia e naturais. Nós vamos ver aí paisagens desérticas e tropicais. Né? Nós vamos falar alguns países aqui, que é o segundo país mais industrializado do continente, que vem a África do Sul e depois vem ele. Tem a maior segunda dívida externa, né, da África. A população o maior aglomerado urbano. Tá? A renda per capita dele tem aproximadamente 2,100 dólares. A baixa expectativa de vida hoje chega a 50 anos. E a população dele ainda rural, ainda 55% ainda é rural. Né? Aqui eles foram dominados pelo Reino Unido, né? Lá o inglês é a língua oficial, tá? Mostrando, né, a vista de Nigéria. Aí vem a África do Sul, que é a verdadeira potência, tá? Da África. Você lembra da Copa de 2010? Foi uma das aberturas mais bonitas. Ninguém imaginava que a África ia fazer, né, um evento bonito daquele. Então, é o país mais industrializado, com o maior PIB do continente. PIB é Produto Interno Bruto. Possui litoral com 2 oceanos que banham o Oceano Atlântico e o Índico. Tá? Representa a maior concentração de riqueza minerais do continente. E um país com enorme desigualdade, pessoal. O alto padrão de vida está na mão da maioria branca. E o padrão de vida está na maioria dos negros, que é 70%. A África do Sul também, pessoal, agora eu falei para vocês que tinha naquela época, tá? Mostrava que a África do Norte era branca e a África do Sul era negra, que é a África setentrional e a África do subsaariano. Então, tinha uma determinada lei lá que estabelecia os direitos desiguais de acordo com a cor da pele. E chamava apartheid, que foi um sistema oficial de racismo e segregação etnia. Então, qual era o objetivo dessa apartheid? Era o objetivo de controlar a maioria negra e manter o modelo econômico baseado ali na força do trabalho negro. Se você assistir o filme de Mandela, tem um filme dele que passa, e depois eu vou colocar lá para vocês verem, lá na plataforma, vai contar toda a história, né? Que Nelson Mandela foi um que lutou para acabar com a apartheid, que os negros terem os mesmos direitos dos brancos, e assim por diante, que não tinha. Onde pisava o branco, o negro não podia pisar, e onde pisava o negro, o branco não entrava, sabe? Era conflito em relações a isso. Né? Então, com isso, né, com essa luta, houve o fim, né? Nelson Mandela foi aí, ganhou o prêmio de Nobel da Paz, e também foram, como se diz, ele foi aí o grande idealizador desse fim do apartheid, tá? Então, o apartheid era um sistema oficial de racismo, segregação étnica, né? Que era controlada pelo branco, com modelo baseado na exploração da força do trabalho negro. A dominação, qual era a determinação? Proibição de propriedade de terra aos negros, casamento entre brancos não podia existir, negro não podia ocupar o meio de transporte coletivo usado pelos brancos. Se ele entrasse, a polícia tirava, batiam. Negro não podia residir no mesmo bairro dos brancos, tá? A lei de passe obrigava os negros a apresentar passaporte para poder se locomover dentro do território. Olha só, eles era dentro do território deles, era nativo lá, e eles passaram por tudo isso. Com o fim do apartheid, né, que entrou em 1990, quando o africano tornou medida, colocou o fim, e essas medidas, né, está a libertação de Nelson Mandela. Foi em 90 que ele ficou preso, não sei quantos anos lutando, desde 64 que ele foi preso, né, para lutar contra o regime de segregação, e mesmo ele lá dentro da cadeia, ele conseguia lutar por isso. Em 94, ele assumiu a presidência da África do Sul, tornou-se o primeiro negro do país a ser presidente. Né? Ele morreu tem aí uns 6 anos, mais ou menos. Tá? Aqui tem uma frase dele: uma boa cabeça e um bom coração são sempre uma formidável combinação. Deixa a liberdade reinar, o sol nunca brilha tão glorioso como diante de uma conquista humana. Nelson Mandela. E aqui chega por fim. Espero que vocês entendam. E obrigado.